E o empresário João Amoedo usou as redes sociais para criticar o governo Lula, que não se posiciona contra as ditaduras. Na publicação, o ex-líder do Partido Novo falou sobre o fato de o Brasil não assinar a declaração da ONU contra a ditadura de Daniel Ortega, na Nicarágua, e sobre os navios iranianos que foram atracados no porto do Rio de Janeiro. Amoedo ainda chamou o governo Lula de omisso e afirmou que o discurso da esquerda a favor da democracia e dos direitos humanos não pode se restringir apenas ao Brasil. Durante as eleições, o empresário se voltou contra o Novo após declarar voto em Lula e foi expulso do partido. Começo com você, Mota. É sério que nós vamos comentar essa notícia? E você ainda é o primeiro, Mota, para facilitar a sua vida. Eu vou deixar a parte mais saborosa para o Pavinato e eu vou convidar o nosso ouvinte a pensar primeiro, refletir por que o PT iria contra um governo estrangeiro que é o seu sonho de consumo. Aí eu pergunto a vocês, com que sonham os grandes líderes da esquerda brasileira, da esquerda revolucionária brasileira, quando chega o fim do dia, eles deitam a cabeça no travesseiro, depois de um exaustivo dia de trabalho? Com que eles sonham? Olha, eu acho que eles sonham com Cuba, né? A ilha, a prisão de Fidel Castro, a ilha onde o amor venceu, gente, venceu em 1959. O amor que venceu em Cuba foi tão grande que Cuba quase provocou a Terceira Guerra Mundial, quando Fidel Castro fez um acordo com então o premier soviético Nikita Khrushchev para instalar mísseis nucleares em Cuba, no quintal dos Estados Unidos. Vocês sabem o que mais os líderes brasileiros sonham? Os líderes esquerdistas brasileiros sonham com a Venezuela. Vocês sabiam que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo? São 299 bilhões de barris. Em segundo lugar vem a Arábia Saudita, com 266 barris. No entanto, a Venezuela foi jogada na miséria depois da vitória do companheiro Hugo Chávez em 1998. E a Nicarágua? A Nicarágua tem uma história turbulenta. É uma sequência de revoluções e golpes de Estado, praticamente um atrás do outro, desde a independência, em 1821. Inclusive, a Nicarágua, muita gente não sabe, chegou a ser ocupada militarmente pelos Estados Unidos entre 1909 e 1933. Quando os americanos foram embora, a Nicarágua caiu sob a ditadura hereditária da família Somoza. Depois, a Nicarágua acabou na mão dos revolucionários sandinistas. Saiu da ditadura Somoza para ficar na ditadura do Daniel Ortega. Agora, esperar que o PT se posicione contra qualquer um desses regimes aí representa, no mínimo, falta de conhecimento de política, ou então excesso de ingenuidade. E você, Pavinato, o que achou dessa postagem do João Amoedo, Pavi? Né, tem que achar, né? Tem que achar alguma coisa. Amoedo é a conjugação do verbo amoedar, tá? Na primeira pessoa do singular, presente. Tá? Amoedar é transformar em moeda, monetizar, ou idealizar, inventar, ou reduzir a dinheiro, trocar por dinheiro. Então, eu conjugo assim: eu amoedo, tu amoedas, ele amoeda. Nós amoedamos, vós amoedais e eles amoedam. Tirando esta questão da conjugação do verbo amoedar, que tem o seu sentido dentro de um dicionário, o Amoedo, como político, infelizmente, diante das declarações durante o pleito eleitoral, e agora o seu sufoco louco diante de reações que ele sabia. Porque pode até ser que alguém tenha sonhado que o Lula tinha uma carta na manga na economia para ele surfar como um super presidente que levasse o país à felicidade, mas ninguém podia imaginar que ele ninguém poderia, aliás, negar
o fato de que ele seria amigo desse pessoal, que ele sempre foi. Então, tirando o eu amoedo da conjugação do verbo amoedar, infelizmente, amoedo politicamente se torna arremedo. Você, Alan, que achou dessa reação? O pessoal parece bastante surpreso aí diante da postura do governo em relação aos crimes na Nicarágua. O Amoedo faz parte da turminha do mercado financeiro que está escandalizada. Meu Deus, eu não sabia que eles apoiavam a Nicarágua. Eu não sabia que eles apoiavam a Venezuela. Meu Deus do céu. Bom, mas tem toneladas de vídeos aí, fonte primária. Você entrar no YouTube e procurar lá os vídeos apoiando o Foro de São Paulo, apoiando o Maduro, apoiando. Alan, vai ver que ele amoedou essa situação. Amoedou, com certeza, ótimo. E assim não fizeram a pesquisa básica. Então, eu não sei se eles estão querendo limpar a própria reputação, né? Prefiro até acreditar nisso. Ou se é uma completa ingenuidade, para dizer o mínimo. E é curioso, né? O liberal Amoedo, né? Ele poderia compor aí, fazer parte das frases do Tim Maia, né? Que aqui o Brasil é o país onde traficante cheira e se vicia, a prostituta se apaixona, o cafetão tem ciúmes e o liberal apoia o PT. Você, Zé? Eu não jogaria tanta pedra assim no Amoedo, não. Eu aprendi aqui na política, inclusive recentemente em articulações aqui das Forças Armadas, dizendo o seguinte: nós precisamos de trazê-lo para o nosso lado. João Amoedo é um liberal, eu não tenho dúvida disso. Naquele momento, ele entendeu que o Lula, ele entendeu, não acho assim, mas ele entendeu que o Lula seria melhor. Foi por isso que ele falou. Não significa que vamos lançá-lo ao fogo eterno do inferno, né? Ele está sofrendo as consequências e ele esperava isso. Isso não é o pessoal dele, isso não são os aliados dele, essa não é a turma dele, não é o pensamento dele, isso é muito claro. Se você perguntar, ele vai te responder assim. Mas na hora lá, entre os dois, entre Lula e Bolsonaro, ele entendeu que não Bolsonaro e sim o Lula, ou seja, naquele momento ele entendeu. Mas é muito claro isso, é muito evidente que ele foi desconfortável. É muito evidente de que ele não defende as ideias da esquerda, ele é um liberal, eu sei que ele é. Ele foi colega do Mota na formação desse partido, para se ter uma ideia. O que eu cobro é que as pessoas tenham mais responsabilidade exatamente nessa decisão. Eu me lembro aqui de dizer que a Venezuela, por ser eu não sei se é o maior reservatório de petróleo do mundo, ou que tem a maior reserva de petróleo do mundo, não tem a credibilidade nem capital para extrair, senão estaria muito bem. Mas quem jogou a Venezuela nisso aí foi lá atrás, sabe quem? Os avós desses que estão vivendo lá, os pais e os avós. Eles votaram dizendo, olha, é melhor aqui, vamos ficar com Chaves, que ele vai dar comida, transporte de graça, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Essa massa é responsável. Então eu diria sobre essa história, e o Amoedo sabe, não é possível. Ele fundou um partido político aqui de cunho liberal, né, com nome novo de novo. E ele sabia disso aí. Ele não é bobo, sabia. Então, o que eu peço é a responsabilidade nessas decisões e nessas falas. Saber para onde vai. Diga, Pavê. Você sabe que hoje o artigo mais interessante que eu li nos jornais de manhã foi o da Eliane Cantanhede. Ela fez uma pergunta muito pertinente no jornal Estado de São Paulo, edição impressa de hoje. Ela perguntou o seguinte: qual seria a reação do PT se o 8 de janeiro fosse na Nicarágua? Agora, Mota, uma outra pergunta, acho que essa é muito difícil de você responder, vou tentar te fazer uma outra mais fácil. A gente viu ontem também aqui no programa o ex-senador Tasso Gereissati, do PSDB, reclamando dos rumos da política econômica, agora João Amoedo reclamando da política externa, né, do comportamento do governo em relação aos crimes contra a humanidade na Nicarágua. E esse grupo vai aumentando, né? O grupo de
políticos, de pessoas públicas que declararam apoio a Lula durante as eleições e que agora aparecem com críticas. Mas você acha que, além das críticas, seriam necessários outros passos, uma reação mais enérgica, seja com ações ou de alguma outra maneira que te ocorra por aí? Seria necessário mais do que apenas o repúdio ao que está sendo feito, Mota? Braulio, o Zé Maria falou uma coisa muito importante aí, né? Eu acredito na generosidade, eu acredito na boa vontade, eu acredito que a primeira presunção deve ser a de inocência, né? Falhando essa, a de desinformação, falhando essa, a de ingenuidade. E só depois de esgotadas todas as alternativas, o Pavinato já está olhando feio para mim. Não, mas só imagina. depois. São seus olhos, Mota. É que às vezes eu tenho a cara feia mesmo, eu faço careta, não liga. Não, eu estou zoando, Pavinato. Mas só depois de esgotadas essas possibilidades todas, a gente deve concluir realmente que houve má intenção, que houve dolo, né? A história dos liberais que se uniram para criar o Partido Novo, que acho que é o primeiro partido, ou foi, ou voltará a ser, genuinamente liberal brasileiro, não é uma história simples, né? Inclusive eu escrevi um livro para contar essa história, Os Inocentes do Leblon, e o título, Zé, não foi à toa, né? Eu me considero um dos inocentes do Leblon, ou um dos ingênuos. Há muita coisa sobre política que eu não sabia quando eu participei da criação do Novo, que hoje eu sei. Há muita coisa que eu fiz que hoje eu faria diferente, sabendo aquilo que eu sei, né? Hoje, a frase que eu mais uso quando eu falo sobre política com as pessoas é apesar dos pesares. A gente precisa ter plena consciência de que a política é cheia de pesares. São muitos, são diários, mas não há outro caminho para a gente avançar, para a gente construir o que tem que ser construído, só há a política. Agora, eu vou responder a pergunta do Brown da forma mais honesta que eu posso. Eu acho que existe uma diferença, tá? Existe uma diferença entre você tomar uma decisão por uma questão de conveniência política, ou por você achar que é a alternativa menos pior, né? Isso é uma coisa. Outra é você ter evidências de que está diante de você um projeto que tem a possibilidade de ser tão nefasto que pode colocar o país num caminho do qual ele nunca vai se recuperar, tá? E acho que foi o Alan que falou, basta fazer uma pesquisa de fontes primárias. Se você vê, e agora eu vou usar um exemplo aqui exagerado, né? Se alguém, mas sempre, não é muito exagerado não, acho que até a gente vai falar sobre isso hoje. Se alguém vem conversar com você e faz, por exemplo, a defesa da descriminalização das drogas, tem gente que tem essa postura. Eu acho que tudo deveria ser descriminalizado, eu não acredito que droga deve ser proibida, e você vota nessa pessoa, você não pode achar ruim se 6 meses depois tiver uma banquinha de cocaína, de êxtase, de crack na frente da porta da escola do seu filho. Você não tem o direito de dizer que você não sabia que isso ia acontecer, porque a pessoa em quem você votou declarou expressamente que é a favor da descriminalização das drogas. Então, eu acho que é só isso. Eu acho que determinadas questões, tudo bem, talvez não tenham ficado claras, mas o que essa turma ia fazer com relação à economia, qual é a dúvida que havia? O que eles pretendiam e ainda pretendem fazer em relação à liberdade de expressão, existia alguma possibilidade de dúvida? O pensamento deles em relação à justiça criminal, inclusive o assunto que eu acabei de dizer, as drogas, existe alguma dúvida sobre o que eles pensam sobre isso? Qualquer um que votou neles, que aprovou esse projeto de poder, lamento muito, não tem o direito de dizer estou decepcionado, não sabia que isso ia acontecer, porque eles avisaram, eles deram a receita completa do que eles iam fazer.